Alô, tudo bem com vocês? Então, essa semana, nós estamos trabalhando as verificações. Como eu já falei com vocês no vídeo de matemática, hoje nós vamos fazer a bimestral de ciências, história e geografia. Então, nós vamos ver aqui com vocês as orientações, vamos ler as questões para que não fique nenhuma dúvida e que vocês possam desenvolver muito bem as atividades, ok? Então, vamos lá? Pegue aí a primeira página da nossa verificação de aprendizagem bimestral. Pessoal, vou ler com vocês aqui as orientações para que não fique nenhuma dúvida. Mas antes, peço que vocês estejam em um lugar tranquilo e arejado para que façam uma excelente atividade, tá bom? Orientações para a realização das verificações de aprendizagem. Revisar os conteúdos antes de realizar a verificação, convidar um adulto para lhe auxiliar, assistir a videoáudio de leitura e explicação e acompanhar todas as questões, reservar em sua casa, olha só, um espaço calmo e silencioso, escolher um horário adequado na rotina familiar. Então, antes de começar a sua verificação, faça essas observações, tá bom? Vamos lá, questão 1. Você aprendeu que a maior parte da água que há no nosso planeta é encontrada no estado líquido. Sobre esse assunto, assinale a alternativa V para verdadeiro, para as alternativas falsas, F. Vamos lá. A água no estado líquido é encontrada principalmente em rios, lagos, mares, oceanos e lagoas, sendo também encontrada em lençóis subterrâneos. Alternativa verdadeira ou falsa? A água salobra é muito comum em manguezais. Tem mais sais que a água doce e menos que a água salgada. Verdadeiro ou falsa essa alternativa? A água doce é chamada assim pois tem açúcar em sua composição. A propriedade de concentração de sais minerais na água é chamada de salinidade. Então, leia com atenção aí a questão 1 e vocês já sabem aí o que vão colocar, né? Se é F para verdadeiro, aliás, V para verdadeiro e F para falso. Questão 2. Observe a imagem abaixo que representa a quantidade e porcentagem de água presente no corpo humano. Depois de analisar a imagem, você diria que a água é importante para nós, seres humanos? Por quê? Por que a água é importante para nós? E aí você vai escrever um pequeno texto no espaço ao lado, tá bom? Questão 3. A erosão é um processo de desgaste de solos e rochas. O ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, faz sentido, porque a água é um dos agentes da erosão. Pense nos tipos de erosão causado pela água e relacione as colunas a seguir. Do lado você tem uma coluna numerada de 1 a 4 com as palavras erosão pluvial, erosão fluvial, erosão marítima e erosão glacial. E do lado tem os parênteses e as palavras relacionadas, né? As frases relacionadas onde vocês vão fazer essa comparação aí e numerar corretamente. Isso aí, né? Então, tudo isso que a tia Bia falou está de acordo com o conteúdo que nós trabalhamos durante esse bimestre. Agora, na segunda folha, nós vamos falar sobre o conteúdo de história, onde nós trabalhamos um pouquinho sobre os direitos civis da população, falamos um pouquinho sobre os povos indígenas, um pouquinho sobre os quilombolas, né? Um pouquinho também sobre os imigrantes, né? Por que eles vieram, qual foi a condição que eles vieram, né? Então, tudo isso daí nós discutimos nesse bimestre. E aí agora a gente vai pegar alguns pontos importantes de todo este conteúdo e ver aí na nossa verificação, né, o que vocês conseguem aí mostrar pra gente que aprenderam. Na número 4, o artigo 5º da Constituição Brasileira fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Use as palavras do quadro abaixo e complete o texto de forma correta. Então, as palavras são inviolabilidade, liberdade, leis iguais. Artigo 5º. Todos são perante sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país do direito à vida,
lacuna, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, depois que você completar as lacunas, leia o artigo e veja se ele está correto, se ele faz sentido, ok? Com muita atenção. Na questão número 5, a partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Com o passar dos anos, os imigrantes foram conquistando direitos no Brasil. Até que no ano de 1980 foi criado o Estatuto do Estrangeiro, que foi atualizado em 2017 pela Lei da Imigração, a migração. O que essa lei garantiu aos imigrantes? Então vocês vão marcar um X na resposta correta. São 4 opções. Dentro dessas 4 opções, uma é verdadeira. E aí vocês vão observar aí as informações para saber qual delas que é correta. Com essa lei, os imigrantes puderam ter mais possibilidades políticas e civis, ter acesso a programas sociais, além de poderem participar legalmente de sindicatos e de organizações políticas. Segunda opção, a lei diz que imigrantes e seus descendentes não têm direito à educação e saúde em nosso país, já que não nasceram aqui. Terceira, pela lei, os brasileiros que contratam imigrantes devem pagar altos salários aos imigrantes, pois o trabalho deles é melhor que o dos brasileiros, será? Se algum imigrante pedir que seus direitos sejam respeitados, a lei exige que eles sejam informados de que, por serem estrangeiros, não têm os mesmos direitos que os brasileiros. Então pensem aí qual é a resposta correta e façam um X. Na questão número 6, sobre os povos indígenas brasileiros, considere as afirmativas a seguir e assinar. V se for verdadeira e F se for falso. Então são 4 opções. Primeira opção, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos respeitados ao longo da história do Brasil. Segunda, os direitos civis dos indígenas foram conquistados aos poucos ao longo de vários anos. Terceira, a Constituição de 1988 resolveu o problema indígena de acesso às suas terras. E a número 4, a quarta opção, apesar de a posse dessas terras ser um direito dos indígenas, muitas vezes esse direito não é reconhecido e respeitado por outros grupos. Então vocês vão lembrar aí de todo o conteúdo sobre os povos indígenas que nós conversamos, lembrar das nossas aulas que nós discutimos em relação à conquista dos direitos, Como a gente sempre faz uma associação, a gente tem visto aí nas reportagens da televisão, vários conflitos por causa dessa demarcação das terras. Então associem aí essa atividade, ao conteúdo que nós trabalhamos. Questão número 7, temos aí uma figura bem conhecida, inclusive também está no livro de vocês, sobre a história de Zumbi, esse personagem que está representado aí. Sobre a história do Zumbi e do Quilombo dos Palmares, podemos afirmar que, então são 3 opções, vocês vão marcar aquela que for verdadeira, aquela que estiver correta. Zumbi não teve participação na luta contra a escravidão colonial. Com o fim da escravidão, os diversos quilombos espalhados pelo Brasil deixaram de existir. E Palmares foi o maior quilombo existente no Brasil, abrigando cerca de 20 mil pessoas. Então, uma dessas aí é a correta que vocês vão marcar, ok? E na nossa terceira folha, falando agora sobre o conteúdo de geografia, vamos relembrar um pouquinho também, sobre tudo que nós falamos aí sobre as cidades, sobre os problemas urbanos, sobre aquilo que nós estudamos em relação às funções de cada cidade, A gente trabalhou cidade turística, portuária, universitária, comerciais, dormitório, lembra? Isso mesmo, política administrativa, religiosa, Então tudo isso aí nós falamos. Nós falamos também que uma mesma cidade pode ter várias funções, Que ela pode ser tanto universitária quanto religiosa, tanto comercial como política administrativa, Então a gente, conseguiu aí chegar a essa conclusão que as cidades podem ter mais de uma função. Então, de acordo com tudo isso, número 8, observe as fotos abaixo. Então, a gente tem 3 tipos de cidade: Brasília, que fica no Distrito Federal, Aparecida, que fica em São Paulo, e Santos, que também
também fica em São Paulo. Então dá pra gente ver aí na cidade de Santos, né, que tem um porto aí do lado, uma águazinha, né? Então, para que a cidade seja, para que ela tenha os portos, ela precisa ter o mar, né? Então, logo, Minas Gerais não é cidade portuária, não é estado portuário, Belo Horizonte não é cidade portuária, porque não tem mar, então não tem como, né? Então, com base nessas 3 imagens, aí a gente vai responder. As fotos são de Brasília, Aparecida e Santos. As 3 cidades exercem, respectivamente, as seguintes funções. Vocês vão marcar. Elas são, na sequência, político-administrativa, histórica e portuária, político-administrativa, religiosa e portuária, comercial, histórica e industrial, comercial, religiosa e industrial. Então, lembrando que vai prevalecer aquela função, né, em que ela se encaixa melhor, né? Ela pode ter várias funções, mas ela tem ali toda uma característica referente a cada função. Ok? Ladinho aí tem um recadinho para vocês, ó. Acredite, sonhe, conquiste. Então, continue acreditando que vocês vão ter bons resultados, né? E na questão número 9, sobre a poluição e o lixo na cidade, responde. Então, são 2 coisas diferentes. Uma vai falar sobre a poluição do ar, poluição da água, né? Poluição dos mares, dos oceanos. E ela vai falar sobre o lixo, né? Que nós estudamos. Na letra A, explique por que o ar nas cidades normalmente é mais poluído do que no campo. A gente sabe que no campo tem muitas árvores, né? Faz ali a purificação do ar, isso, né? E nas cidades a gente tem muita casa, muito carro, muitas indústrias. O que isso pode influenciar, né, no ar, né? Tem poluição no ar? Qual que é o motivo? O que vai influenciar diretamente no ar da cidade? Por que ele é mais poluído do que no campo? Agora, a letra B, a gente vai falar sobre o lixo, né? Se não fizermos a nossa parte em relação ao lixo, quais problemas urbanos podem ser provocados? Então, problemas urbanos são problemas que acontecem na cidade. Então, vamos pensar que na nossa casa, se não houvesse a coleta do lixo, se a gente pegasse o nosso lixo lá da semana, do dia, e colocasse lá do lado de fora na rua. E aí, todo dia a gente coloca o lixo lá na rua. E se não houvesse, então, essa coleta de lixo, o que pode acontecer? Vai ter um acúmulo de lixo, e esse acúmulo de lixo vai gerar outras coisas, né? Então, o que pode ser gerado com esse acúmulo de lixo? O que pode ser gerado com esse lixo que talvez a gente não descarta corretamente? Porque tem também a coleta seletiva, né? Talvez a gente poderia melhorar mais a nossa postura em relação a essa separação do lixo. Verdade. Às vezes a gente pensa assim, não, eu jogo tudo junto no lixo sem ter problema nenhum. Pode até, né, não estar me prejudicando diretamente, mas indiretamente sim, porque a gente sabe que isso prejudica o meio ambiente. Então, de uma certa forma, vai refletir na gente. Exatamente. Então, com base nisso daí, vocês construam a resposta da letra B. E na questão número 10, né, sobre os problemas urbanos ainda, né, e alguns documentos que nós estudamos, algumas estratégias do governo, que é de responsabilidade dos governantes manter uma cidade bem desenvolvida para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, com base nisso, vocês vão completar os parênteses de acordo com o número relacionado. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. A número 1 fala: documento que orienta as intervenções no espaço urbano. Número 2, processo de investigação, reflexão e desenvolvimento de soluções que aumentem a qualidade da vida urbana. Número 3, problema urbano diretamente relacionado à falta de planejamento das cidades. E 4, ferramentas de participação e fiscalização por parte da sociedade. Esses vão relacionar. Qual deles se refere ao planejamento urbano? Qual deles se refere aos canais de comunicação e transparência, ao WhatsApp, rede social, telefone, Facebook, né? Essas coisas todas aí. Plano diretor, lembra, né? Que nós já estudamos o que é o plano diretor e o que tem a ver com as enchentes e as inundações. É só fazer essa relação aí, tá bom? Então, nós deixamos aí um recadinho para vocês, né? Estamos aí, ó, de emoji aí, ó, fazendo aí bonitinho para vocês. Espalhe amor por onde for, ok? Então, sucesso aí para vocês no desenvolvimento da verificação. Beijo, tchau, tchau.